Beleza, então na última aula a gente instalou o Node, a gente criou o nosso primeiro projetinho Node, né, rodando o npm init, e a gente está agora com o nosso package.json vazio aqui e tal, vazio entre aspas, né, ele está cru, ele não tem nada exatamente fazendo as coisas que eu falei lá na aula teórica que a gente precisa fazer, que é toda aquela estrutura envolvendo Babel, Webpack, tudo mais, tá? E, bom, para começo de conversa a gente precisa de algo que precisa em todas as web aplicações, né? Não tem outro jeito de fazer web aplicação, não tem como fazer qualquer coisa que rode no browser sem um arquivo HTML. Então a gente vai criar aqui mesmo na nossa raiz, por enquanto, um index.html, beleza? E aí nesse index aqui eu vou fazer um cabeçalho normal mesmo, vou trocar aqui de inglês para PTBR, e aqui eu vou colocar o nome do nosso projeto, que vai ser o... Beleza. E aí, então, esse é o nosso arquivo index.html tranquilão. Outra coisa que a gente precisa também é um arquivo de onde vai sair o código principal, digamos assim, da nossa aplicação, tá? O código master, digamos assim, que nesse caso aqui, por enquanto também, a gente vai chamar ele de index.js, tá? Tudo aqui na raiz, tudo tranquilo. Beleza. E aí eu vou salvar esse index.js e eu vou fazer o quê? Aqui, antes de fechar a tag body, também como a gente é acostumado a fazer, eu vou criar uma tag de script, src, e aí eu vou colocar o nosso index.js aqui e vou fechar a nossa tag de script. Nada de novo, beleza? Se eu vier aqui no nosso index.js, por exemplo, e colocar aqui um alert, sei lá, olá codesigner. Escrevendo tudo errado hoje. Beleza, coloquei um alert aqui. Os nossos arquivos estão linkados. Eu já estou com esse arquivo aqui no meu navegador aberto. Ele não está com o live server rodando, tá? Então não tinha nada aqui por enquanto nele. Mas se eu atualizar aqui agora, tá aqui o nosso alert, beleza? Nada de novo. Por quê? Porque é simplesmente um arquivo HTML linkado com JavaScript rodando o alert, beleza? Então onde que entra o Node aqui nessa história toda? Bom, lembra que eu te falei... Deixa eu comentar esse código aqui. E é o seguinte, lembra que na aula teórica eu falei que a gente pode e a gente vai começar a usar features novas do JavaScript do ES6, tá? O que acontece é o seguinte, essa estrutura aqui, usando o Node, ela facilita a gente a começar a usar o quê? O Babel. Lembra que eu comentei que o Babel é esse tradutor, digamos assim, né? Esse compilador, esse transformador de código, né, para deixar tudo compatível. Então olha só, se eu quisesse usar uma feature nova aqui do ES6, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma classe, tá? A gente vai ver classes, não precisa se preocupar com isso aqui agora. Eu vou chamar ela de, sei lá, user, beleza. E essa classe aqui, user, então ela vai ter um método aqui que vai se chamar create user. E aí aqui dentro eu vou dar só um console.log created, por exemplo, tá? Tá, tranquilo. Então isso aqui é uma feature nova, tá? É uma class do JavaScript, tal, do ES6 para frente. Em teoria, quando a gente atualizar a nossa página ali, a gente tem que ver então esse log aqui no console, né? Na verdade não, porque eu não chamei. Deixa eu chamar ela aqui agora. Então seria user.create user. E então a gente chama user create user e olha só, nada acontece, feijoada. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu atualizar aqui agora, não dá o console log aqui pra gente, beleza? E o que a gente vai fazer para isso funcionar, pra gente conseguir que isso aqui passe a funcionar, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu não coloquei um return aqui. Beleza, mas enfim, é isso, né? E o que a gente vai fazer aqui então para isso aqui passar a funcionar agora? É o seguinte, tá? A gente precisa instalar o Babel e é isso que a gente vai fazer nessa aula. Vamos lá? E para instalar o Babel, a gente vai começar a usar então aqui o nosso console. A gente vai digitar umas linhas de comandos bem tranquilas aqui e tal para instalar. A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, lembra que eu falei na aula passada que a gente ia usar o yarn, tá? Então é isso que a gente vai fazer. O primeiro pacote que a gente vai instalar é o do yarn. Ao invés de instalar o Babel agora, a gente vai usar o yarn então como gerenciador ali, instalador e tudo mais. Se você vier aqui ó, no site do yarn, tá? Eu não lembro a URL, é yarnpkg.com, tá?
E aí você vir aqui em Getting Started, ele vai te mostrar então como instalar. Clica aqui no item 2 e tal, e a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó, npm install -g, tá? Esse -g, quando tem esse hífen, né, não é exatamente um sinal de menos, tá? É um hífen tal, que é uma flag, é uma abreviação, tá? Então para você, ao invés de você digitar a palavra global, você só digita -g ou hífen g, né? E ele já vai entender que você está dizendo aquela palavra. Então é uma abreviação, tá? Isso aqui significa global, tá? E também significa que você vai instalar então global no seu computador, ele vai ficar disponível, né? O Yarn vai ficar disponível para qualquer outro projeto que você for criar no futuro, beleza? Então você vai copiar essa linha aqui, tá? De comando npm install -g yarn. Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador. Deixa eu verificar, que eu não lembro se eu tenho nesse, tá? Yarn version. Não tenho, então eu vou ter que instalar junto com você. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Yarn. Vou dar um Ctrl V aqui, ele vai rodar e ele me deu erro. Se acontecer esse erro aqui para você também, muito provavelmente é erro de permissão. Olha aqui, ó, tá falando, verifique as permissões, tá? Aí você tem que fazer o seguinte, no Windows eu não sei se vai ser o mesmo, a mesma palavra, a mesma linha de comando. É legal você dar uma verificada aí como que você roda como administrador no Windows. Basicamente é isso, tá? Como que você roda um comando como administrador. No Mac, você digita a palavra sudo aqui antes e aí depois você digita de novo o comando, tá? npm install -g yarn, tá? Ele vai pedir a senha do meu computador aqui no Mac. Imagino que no Windows vai acontecer a mesma coisa, provavelmente, só que talvez numa janelinha ou alguma coisa assim. E eu vou digitar a senha aqui. E ele vai começar a instalar o Yarn. E pronto, rapidão. Agora sim a gente pode digitar aqui, ó, Yarn version. E ele vai dar a versão pra gente aqui, que é 1.22.4, beleza? Maravilha. E aí, com o Yarn, eu vou digitar aqui, ó, clear, vou dar um enter, ele limpa aqui pra gente, beleza? Com o Yarn, é o seguinte, ao invés de a gente digitar npm install, como a gente acabou de usar para instalar o Yarn, agora o Yarn, ele usa Yarn add, tá? Então é essa a linha de comando, só troca, mas faz a mesma coisa. E agora, com o Yarn, a gente vai instalar o Babel, tá? Então, aqui no site do Babel, ó, a gente pode olhar aqui em Docs, tá? Documentation. E aqui em Documentation, ele tem aqui o User Guide, tá? Essa segunda opção aqui. E aqui no User Guide, ele dá pra gente então o que a gente precisa instalar. E a gente vai instalar exatamente essa primeira linha aqui, ó. Ela vai instalar o quê? 3 pacotes pra gente. O primeiro, deixa eu dar um zoom aqui, né? Porque eu acho que tá pequeno aí pra você. O primeiro pacote é o Babel Core, tá? Que é o core mesmo, né? O bruto, digamos assim, do Babel. O segundo é o Babel CLI, que ele ajuda a gente ali, ele dá a linha de comando, né, do próprio Babel se a gente precisar usar em algum momento, tal. E o terceiro é esse preset env, que ele configura o Babel para ele funcionar para vários environments, digamos assim, para várias finalidades. Então, se você quiser usar com React, com Vue, com JavaScript puro, ou se você quiser usar com Electron, que faz aplicativo desktop, ou se você quiser usar para... Enfim, é uma infinita possibilidade que esse preset env aqui, ele dá de deixar o Babel compatível com essas possibilidades de uso do próprio Babel, beleza?